PSDB, aliás, PSB de Minas Gerais, com apoio do PSB, do PSDB, do PV e PPS. São 106 deputados nesse bloco de apoio ao PSB. Além do Quinalha agora do PT que vai falar, a gente acompanha nesta sessão para a eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. E eu lembro que mais cedo no Senado, Renan Calheiros foi reeleito com 49 votos contra 31. Deputado Arlindo Quinalha. Senhoras deputadas, senhores deputados, meus cumprimentos a todos, cumprimentos fraternos, e quero aproveitar esta circunstância de pela segunda vez vir a essa tribuna para disputar a presidência da Câmara dos Deputados, dizer que faço com um aprendizado ainda maior da vida e da política, para registrar que assumi essa incumbência com humildade, porém com muita determinação. Humildade porque parto de um pressuposto: todos aqui somos iguais, porque fomos investidos pelo poder emanado da decisão do povo brasileiro. Neste sentido, aqui não pode e não vai se estabelecer de maneira alguma uma relação de subordinação entre qualquer presidente eleito e qualquer deputado, por menos experiência que tenha ao chegar aqui. A nossa determinação, ela nasce das nossas mais profundas convicções. A principal delas, que na minha opinião, devemos ter presente a cada passo, a cada decisão que interfere na vida de milhões de brasileiros e brasileiras, é que quando, mesmo agindo com a maior seriedade, com o maior denodo, com a maior das boas vontades, nós não substituímos o povo brasileiro. É por isso que é fundamental que a Câmara dos Deputados, renovada, que a Câmara dos Deputados que acolhe aqueles que chegam neste momento para dar a sua contribuição através dos seus sonhos, da sua trajetória de vida, se somando àqueles como o prezado presidente Miro Teixeira, que é o decano desta casa, tem se esforçado ao longo de muitos e muitos anos para deixarmos a nossa marca na evolução das conquistas do povo brasileiro. Isso me remete a 20 anos atrás, quando aqui cheguei. Como qualquer um, não conhecia os cantos da casa, os mecanismos da casa, as exigências da casa, mas isso não nos intimida. Por isso eu quero dar as boas-vindas aos jovens novos parlamentares. E quando fiz referência ao presidente Miro Teixeira, é exatamente para cumprimentar aqueles que foram reeleitos, aqueles que estamos aqui há muito tempo, para dizer que é só a coerência, é só a ética, é só a persistência, portanto é aquela determinação que eu me referia, que faz com que alguém se eleja e se reeleja pela vontade popular. Nós vivemos num país desigual, nós vivemos num país ainda profundamente injusto, apesar de avanços ao longo de décadas. Mas nós sabemos que a Câmara dos Deputados, que muitas vezes é tida e a vida como um poder menor, se alguém imagina a Câmara dos Deputados subjugada,
eu quero dizer que é um erro dramático, porque se alguém aqui um dia se comportasse na presidência, na mesa, em qualquer investimento concedido pelo conjunto dos deputados, as bancadas não permitiriam, os partidos não permitiriam, o plenário não permitiria, ou seja, nós não permitiremos. E é exatamente com esta convicção que nós somos um entre 513, somos iguais com as nossas diferenças. E eu dizia, o erro de imaginar que a Câmara dos Deputados possa ser um poder subordinado é não perceber é que a Câmara que decide as leis, portanto é a Câmara que decide a regra, é a Câmara que determina aquilo que os outros poderes podem ou não podem fazer. Eles têm que cumprir a lei, como nós temos que cumprir, mas somos nós que decidimos. Portanto, quando nós aqui estamos nesse diálogo democrático, quando nós estamos aqui na troca de ideias, eu me lembro naturalmente de muitas coisas. Presidente, eu não marquei o tempo, quanto tempo tenho? Obrigado. Eu queria dizer então, e todos nós que já fomos candidatos, nesse caso eu sou o candidato, é muito desagradável você fazer a autoexaltação. Eu quero dizer do meu mais profundo constrangimento. Mas eu quero repartir, na forma de agradecimento, alguns aspectos que neste momento me ocorrem. Quero repartir, repito, na forma de agradecimento, a minha maior emoção quando fui eleito presidente da Câmara dos Deputados, ou melhor dizendo, quando exerci essa função. Não foi, até porque foi grande a emoção, no momento em que fui eleito. Teve momentos aqui muito doloridos, com a morte de colegas, mortes trágicas, inesperadas. Todos nós se lembram da emoção individual e coletiva. Mas eu estou falando aqui da política. No dia que eu fiz o meu último discurso, breve, como presidente da Câmara, eu que tinha feito todo o trabalho, todo o esforço, e portanto eu era rígido, porque era preciso ser rígido, porque a Câmara até então vivia um momento rebaixado para aquilo que nós queríamos que a Câmara fosse. Mas na hora que eu levantei da cadeira de presidente, pela última vez eu fui aplaudido de pé pelo plenário. E por que que eu faço o agradecimento? É porque ali não havia base do governo, não havia oposição. Eu nunca tive nem coragem, nem a oportunidade, portanto, de falar sobre isso. Mas tem outras coisas. Eu quero trazer para essa campanha. Eu assumi a incumbência por determinação de vários partidos. Aproveito para agradecer a ajuda pessoal, o apoio político, as orientações, as críticas, as declarações de apoio, aqueles que foram sinceros. Porque o que ocorre na vida, também na política? Quando alguém mente, ele sabe mais cedo ou mais tarde que ele está se tornando fraco. Porque se ele precisa mentir, ele está fraco, está se enfraquecendo pelo menos. Mas me refiro a um dado momento da campanha, e eu sei que esse sentimento existe, e é por isso que eu quero falar nesses termos. Eu quero ver se acho para não cometer a indelicadeza do erro. Eu me refiro ao senador José Serra, ex-governador do meu estado.
Em dado momento ele disse o seguinte: isso muito me honrou. A propósito dessas eleições, não podemos apenas pensar em derrotar o PT sem pensar no que é melhor para o país. Eu liguei para ele e agradeci. E hoje eu fui surpreendido, mas eu não posso deixar de registrar a coluna do Rio. Agradeço, presidente, essa breve tolerância. Do rigorosíssimo colunista Jânio de Freitas, do Conselho Editorial da Folha de São Paulo. Na edição da Folha de São Paulo de hoje, em que afirma, dentre outras observações, aspas, se a disputa fosse menos rasteira, Arlindo Quinalha poderia ter feito sua campanha com a invocação da passagem que teve na presidência a que deseja voltar. Sóbrio, muitas vezes duro e áspero na condução das sessões. Foi presidente da Câmara, mais do que um petista na presidência da Câmara. Seja a direção desse mandato que pleiteio o lema do poeta: ser o que se é, falar o que é, crer no que se prega, viver o que se proclama, até as últimas consequências. Encerro meu pronunciamento agradecendo aos meus pares e a minha disposição sincera em colaborar com a condução reta desta casa. Reitero meu compromisso radical com a verdade, com a justiça, com o Brasil e com o engrandecimento da Câmara dos Deputados. Um abraço às vossas excelências. Arlindo Quinalha, então, candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da Câmara dos Deputados. Ele tem apoio do PT, do PSD, do PR, do PDT, do PROS e do PT. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.